Nós fomos invadidos. Tem série de viking pra todo lado, jogo de viking pra tudo que é lado. E não foram só os vikings. Cada vez mais a nossa cultura parece estar se paganizando. Desde o governo que defende a ciência, mas lava o chão do ministério com sal grosso, ao jovem ateu que faz simpatia e amarração pra arrumar namorada. O fato de a gente ter uma sociedade hoje extremamente pagã, isso significa que a gente vive num governo secularizado. Acontece que muitas dessas narrativas e práticas bárbaras muitas vezes buscam cultivar alguns valores eternos, que são os mesmos que encontramos, por exemplo, no nosso cristianismo. A gente tá falando de narrativa viking, mitologia, tudo isso é o quê? É o poder do ser humano de contar história. E qual é a primeira história que foi contada? É a Bíblia. No programa de hoje, nós é que vamos desbravar território gentio para tentar descobrir o que há de bom nisso tudo. Eu não entendo o cara ir buscar em Thor se ele tem aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, você aí que acompanha o Quinto Elemento. Eu sou o Lucas, esse aqui é o Carlão. O Carlos de Freitas. Carlos de Freitas, Carlão de Você não Freitas. tem essa intimidade ainda comigo. Desculpa, Carlinhos. Carlos de Freitas. Tá bom. Esse aqui é o Arthur, Felipe Olá. e Luigi. Oba! E hoje Falar nós... os sobrenomes das pessoas, cara. É difícil, né? Eu sou ruim de sobrenome. Então aprenda. Estamos aqui com o Arthur Machado. Agora que você tá Aê. aprendendo aí na frente das câmeras. Você vai deixar eu falar? Tá feio. Felipe Trielli e Luigi Marnoto. Aê, eu achei que o dele era garoto. Bom, Parabéns. E ele aqui, Lucas Panela. É Eu honorável. sou o Luquinha da galera. Lusca. E hoje a gente vai discutir, porque a gente percebeu aí que esse negócio de viking, da cultura nórdica, ele tá muito em voga, né? Estreou tem série de viking pra todo lado, jogo de viking pra tudo que é lado, tem nego deixando a barba do tamanho do viking. indo até o peito. Fazendo trança, não é isso? Isso, hamburgueria de viking. Eu Não tem mais a hamburgueria, pelo menos aqui a gente falou. Fechou. Tem o barco viking do Play Center. Não, esses dias eu vi uma central de crossfit viking. Sério mesmo? Sério? Como é que é isso? É sério, em Palhoça, em Santa Catarina, eu até busco a foto no Street View. Aí o cara pegava o martelo do Thor e batia no pneu. Não faço ideia. Sabe o que vocês têm que achar? Você lembra da propaganda que tinha da festa da Escandinávia, uma coisa assim? Sim. Os vikings vão invadir o palácio do AMB. Você lembra disso? Não, os vikings vão invadir o centro de exposições do AMB. Tem que achar isso e colocar. Caramba. Se encontrar vai ser uma boa. E o que acontece? Tem até pessoas, eu mesmo pessoalmente conheci uma pessoa que o cara, ele tinha pra lá dos seus 40 anos, né? Uma pessoa normal. E ele, personal trainer e tal. E ele é aquele cara meio desorientado, não tem muito uma religião, e ele assiste uma série, assiste lá o Vikings da Netflix, e ele fica muito encantado com aquilo, com aqueles exemplos de virtude, aquelas pessoas que lutam pelos deuses, e o sujeito começa a ficar, ele começa a gostar do negócio mesmo, e a seguir aquilo ali a um ponto que, assim, não quero zombar do credo de nenhum nórdico pagão aí, mas eu tava conversando com ele, minha mãe, a gente tá falando da medalha de São Bento, né? E aí ele olhou e falou, não, vou comprar um negócio assim também. Eu falei, vai, legal se convertendo. Comprar o martelo do Thor. Legal. Medalha de São Bento, martelo do Thor, tudo a ver. Sim, e a gente tá numa sociedade em que, assim, o discurso, né, você vai olhar pra mídia, você vai olhar para o que a defesa da ciência é vista como uma virtude, né? O materialismo é visto como uma sabedoria tremenda, né? Até que, toda e qualquer visão religiosa é expulsa do discurso público, mas na prática mesmo, todo e qualquer tipo de paganismozinho, desde o viking até, sei lá, a simpatia de esfregar banana na berruga, pra cair a berruga. A minha caiu. Tá vendo? Caiu quando eu era moleque. Mas isso é ciência, Deve ter algum fundo de ciência ali. Às vezes é alguma coisa que tem na casca da banana. Sim, você pediu pro capetinho e derrubou. Na coisa do caju. caju. Sim. Na coisa do caju tem um ácido. Então você tem todas essas coisas, as pessoas se dizem ateias, materialistas, mas no fundo, qualquer ritualzinho místico que o sujeito consiga ali, que é meio acessível, que ele consegue fazer dizendo que vai dar alguma vantagem, o cara vai lá e faz, né? E muitas vezes até dentro aí já é uma coisa meio complicada, dentro das próprias religiões monoteístas, você tem uma mistura, um sincretismo,
e que mostra que, assim, de materialista, a nossa sociedade tem muito pouco, e no fundo, a maior parte dessa galera é pagã, né? Eu vou começar com No caso dos vikings, Thor, o martelo, é marterialismo, né? martelialismo. Jesus. Pariu, hein? É, sim. Não, eu vou começar com... Jesus, não. Você já... outra coisa Posso da vida. começar? Ou você Pode, já? claro. Com o Chesterton, que dizia: quem não acredita em Deus, acredita em qualquer coisa. É mais ou menos isso que acontece. As pessoas vão... Em alguma coisa você vai acreditar, né? Não tem como. Em alguma coisa... Até no marxismo, exatamente. que é uma espécie de religião. Alguma coisa Tem alma- transcendente. Tem alma honesta. Tem algo nessa. Mas esse ponto que começou é bem legal, porque o cara fala assim, alguma coisa a pessoa vai acreditar. Ou seja, há uma vontade interna de cada um de tentar acreditar em alguma coisa que explique uma ordem ou uma necessidade. Um vazio, né? Que né? dê sentido, né? De alguma forma. Essa é a velha discussão, né? Tostines, né? O que veio primeiro? Tostines vem mais porque fresquinho. A gente tem esse sentimento na gente, porque a gente tem uma necessidade, como dizem os materialistas, de construir esse mito para poder seguir a vida, porque ela não é fácil, ou isso já vem de fábrica, né? Vem de Deus. Ele joga... Ou isso não é justamente a prova de que a gente... Então, a gente se desligou, né? Com o pecado original, enfim, fomos jogar nisso aqui, e esse sentimento está na gente sempre querendo voltar. Quando você elimina isso, né, essa ordem de religação, você vai para qualquer coisa, né? Religação, que religião. Que religião, aí você vai para qualquer coisa, você vai acreditar no videogame, você vai acreditar no viking com chapéu de chifrudo, Na pedrinha mágica. Enfim. Na energização de... Você sabe que As runas, o negócio de runa não é de viking? Não é Sim, de... também. Os vikings, eles tinham esse lance... Na verdade, isso é comum a várias civilizações pagãs, né? Você tem as runas, mas você também tem as runas que invocariam ali algum poder, que produziriam algum poder, e você tem também os sigilos que eles evocariam o poder de alguma outra coisa, né? Então você pega lá no paganismo viking, você tem... O sujeito tem uma runa lá que é a runa da invisibilidade. Parece o Magic. Aquele joguinho. Sim. Tá. E há um sentido naquilo, né? Não é que os caras eram muito estúpidos, eles decidiram fazer rabisco. Tem essa ideia, né? De que, mas os antigos eram supersticiosos, muito estúpidos, como se a gente fosse muito à frente. Tudo bem, é tecnologia, mas enquanto humano somos... Sim. Né? Não, estamos caminhando para o outro lado. A tecnologia avança, a humanidade vai retrocedendo. Exato. Inclusive, os gregos pagãos, eles entendiam, né? Muitas coisas, ou até os próprios vikings, para pegar o exemplo, né? Tinha uma ideia, por exemplo, eles têm aquela estrutura deles, a cosmologia dele, que é dividida em 9 reinos, né? A criação, né? Então você tem o reino que a gente está, que seria como se fosse uma terra média entre os reinos, né? Eu esqueci, acho que é Midgard o nome, até. E aí você tem lá Jotunheim, a terra do gigante, você tem o Vanaheim lá dos elfos, tem o cacete, um monte de coisa. E eles têm uma ideia de pós-vida, né? Inclusive, esses reinos diferentes, eles são lugares diferentes, mas é como se eles ocupassem o mesmo espaço. Como funciona, por exemplo, a gente tem a realidade espiritual, Sim. né? Imagina. Que assim, os anjos, eles não são físicos, mas eles interagem com as coisas que existem no mundo físico, com o espaço, São né? formas puras. Exatamente. Então, você tem uma noção que você vê que eles percebem alguma coisa meio parecida. E tem umas noções, como por exemplo, eles tinham a noção da vida eterna, né? Então você morria e não acabava. A não sei que você fosse, sei lá, morto por um devorador de alma, um negócio assim. Mas você morria e a sua alma ia para algum lugar. Você ia para algum lugar, né? E se você vivesse uma vida desonrosa, você ia para o que eles chamavam de Hell. H-E-L mesmo, né? E se você vivesse uma vida honrosa, você era recompensado com o Valhalla. Achei que era Sky. Não. E o Valhalla, só que aí tem uma coisa, o Valhalla é meio que esse tipo, um céu de prazeres materiais também, carnais, né? Parece um certo profeta. É tipo aquela coisa das virgens, né? Mas tem comida, bebida, você vive bem, e tem um lance de combate também, se não me engano. Só que pra eles, então você vê, isso cria um senso no cara de que eu tenho que viver uma vida digna, né? Só que aí entra uma imperfeição, né? Que para eles, você morrer de velhice, por exemplo, é uma desonra.
Viu, Luigi? Sinto muito. Agora, Eu é que sinto. Cara, você tá falando do paganismo atual em relação aos vikings, né? O que pra mim é interessante até porque você falou da questão do religare, né? Da religião, vida e religare do latim, mas também tem uma outra vertente que fala que veio do grego, que é da questão da ordem. Que o caos é perigoso, a religião é andar na ordem, pra você não andar no caos, que é o mundo aqui. Então, assim, de certa forma, todos esses processos do paganismo, ele tem algumas coisas que se convergem, né? Que é a vontade de buscar de tentar alcançar ou agradar a vontade de um Deus, ou de deuses que controlam as coisas, então você está tentando agradá-los, né? E isso remete assim, tipo, se eu estou tentando agradar porque eu estou meio distante, né? Eu não tenho a amizade dele. Você precisa fazer um sacrifício. Tem um lance... Precisa dar um jeito de estar junto do cara. E o outro, além de desagradar, é tentar, já que eu vou agradar, tentar manipular a vontade dele ao meu favor. E baseado nessas duas vertentes, uma cacetada de coisa deriva daí, das religiões, e aí vai africana, vai não sei o quê. Inclusive, existe uma coisa em comum entre várias dessas tradições pagãs. Você pega a greco-romana e os próprios vikings, que tem, por exemplo, na mitologia grega você tem os deuses e os titãs, né? Os titãs, eles são anteriores aos deuses. E eles são como representações das forças da natureza indomadas. Da criação, né? Exato. São as forças da natureza, assim, soltas. São personificações daquilo. E os deuses, eles são como se fossem o domínio da racionalidade humana sobre as forças da natureza. Né? Então, os deuses que eles pegam a natureza na marra e eles a dominam. Né? E eles são vistos como... para certas coisas como modelos a serem seguidos. Então a civilização uma vila que cultua o Ares ou o Marte, ela tem uma relação com a guerra, e o Marte é o guerreiro modelo, né? E ao mesmo tempo no paganismo nórdico, você tem algo parecido, tem os gigantes de gelo, né? Que eles não são necessariamente gigantes em questão de tamanho, é só uma raça, né? E tem diferentes espécies de deuses, né? Tem os Aesir, os Vanir. Mas os deuses, eles são como se fossem uma espécie de feiticeiros que eles dominam essas forças da natureza, que muitas vezes os gigantes, eles representam. Então tem essa ideia de que existe um caos no mundo, né? E que alguma força tem que... Existe uma forma de dominar por meio da racionalidade, de certa forma, né? Ou por meio de rituais também, né? Sim, exatamente. Mas os rituais, eles possuem um sistema racional por trás. Tenta ordenar, né? Tenta Exatamente. dar ordem ao caos. Os titãs, né, que você falou, quando você pega o Gênesis e compara com a mitologia grega, tem muita coisa em comum. Inclusive é uma das críticas que os neopagãos, vamos chamar assim, que tem até aquele filme Zeitgeist, que você gosta muito. Maravilhoso. Não, que é um horror, porque inclusive tem uma coisa... Um monte de falsificação. Uma coisa é você fazer você pegar uma visão da história e dar o seu jeito ali para fazer ela funcionar. Outra coisa é você mentir descaradamente, que é o caso. Os caras inventam um monte de negócio. Mas enfim, a questão é que o fato de ter essas coisas parecidas, né? Por exemplo, você fez vários paralelos aí com o cristianismo, faz com que as pessoas cheguem, a gente falou isso até no Natal, né? A conclusão de que, então isso é do homem, então logo Deus não existe, porque o homem inventou, se ele fosse viking, inventaria uma coisa, ele, como nós ocidentais aqui, né, ou começou na Ásia Menor, mas no Ocidente aqui. Então isso é tudo invenção humana, isso vem da nossa cabeça, né? O que também eles não... O contra-argumento a isso é que existe uma verdade maior. Sim. E que alguns alcançaram ela chegaram mais perto dela e outros exatamente menos, né? E outras, todos os seres os seres humanos, eles são seres humanos, eles têm sentidos que funcionam de forma mais ou menos parecida, eles estão numa natureza que tem regras mais ou menos consistentes, né? Então quando o ser humano ele olha para a natureza, ele contempla, eles muitas vezes acabam percebendo, independente da cultura e do local onde eles estão, relações simbólicas e coisas muito parecidas uns com os outros. Porque é o mesmo mundo e é a mesma espécie olhando para mais ou menos as mesmas coisas, né? Então,
tem verdades ali que são captáveis por pessoas quaisquer sejam Experiência elas. empírica. Exatamente. Mas aí você está excluindo também a presença de Deus. Assim. Sim. A partir do momento que você reconhece a presença de Deus, tudo isso faz parte. Porque a gente não pode esquecer que está lá no coisa. É inteligente, nós somos o que? Imagem e semelhança. O que é? Inteligência e vontade. Então a gente vai estar sempre tentando repetir. Por quê? Porque Deus nos dotou com isso. E o principal, por exemplo, a gente está falando de narrativa viking, mitologia, tudo isso é o quê? É o poder do ser humano de contar história. E qual é a primeira história que foi contada? É a Bíblia, né? Quem foi o primeiro a contar histórias, né? A Bíblia. Né? Depois o homem vai repetir isso, vai ampliar esse ciclo de histórias. E você tem esses... Eu diria que isso aí é justamente... Isso não exclui a presença de Deus, essa visão. Não, isso, ela prova... Só estou reafirmando. Sim, ela prova justamente porque... Ora, se nós temos uma inteligência e as coisas são inteligíveis, a essa inteligência... E a gente coloca vontade em cima dela. Uhum. O que é interessante, assim, você vê que você vai ter os mesmos elementos, mesmo nas questões místicas da mitologia, repetidos. Na história do dilúvio, você tem várias religiões que falam do dilúvio. A gente fala dos gigantes, né? Os gigantes estão lá no capítulo 6 de Gênesis, antes do dilúvio, o cara falou, os humanos se misturaram, tem o Nefraim, tem o Rafaim. Quando Josué entra na Terra Prometida, em Canaã, junto com a turma, que os caras mandam os espiões lá, o cara falou, não vou lá não, porque tem os caras grandes lá. Aliás, esse papo de gigante é interessante, porque arqueologicamente acharam os esqueletos meio bizarros por aí, né? Você já viu essas histórias? Eu já ouvi falar do lance das proporções dos gigantes, que eles eram grandes, mas não eram tipo 6 metros de altura, eram uns caras grandão. Até porque os vikings eram baixinhos, eram pequenininhos, qualquer sujeito de 1,70 m era gigante. Nós seríamos gigantes ali. Então você vê, quer dizer, você tem essa repetição desse negócio, mas existe... ao mesmo tempo, cara, a procura, que você falou, a procura do homem pelo transcendente, né? E a tentativa de manipular a natureza no seu benefício. Eu acho que em algum momento, a gente pega hoje, né, nossa modernidade, você estava falando, eu me lembrei agora no Ano Novo, né? Eu não sei qual foi dos editores aqui que resolveram fazer uma difamação, né? Batendo carteira por aí no Rio de Janeiro, pra ser carioca. Mas eu tava lá em Búzios e aí tinha uma praia, né, que não tinha onda. E aí eu fui passar com meus filhos numa pousada, a gente foi jantar, e aí, olha o nível da loucura, né? Virou natural. Falou assim, agora vai ter fogos na praia. Aí tá bom, vamos pra praia. Aí já tinha uma moça que já foi dando aquela... O que joga pra Iemanjá? Eu nem sei, aquela flor, né? E foi dando como se fosse natural já você jogar. Aí eu falei, pô, não quero, obrigado. Aí não peguei. Aí assim, mas é engraçado, porque você vê como tem um lado que é dessa vontade que é mal ordenada de buscar o transcendente, de manipular, mas também de aceitar que você é um ser puramente material e talvez você esteja até negando o espiritual. E ao mesmo tempo que escraviza, porque elas foram pra praia e tinham 2 mulheres, né? E eu fiquei olhando e achei engraçado, porque uma foi pular as ondinhas, né, as 7 ondas, mas ela pulava com um pé só com o direito, e a outra pulava com os 2. Aí eu falei, bom, cara, ou são pedidos diferentes ou isso vai dar errado, né? Alguém tá fazendo errado. Alguém tá fazendo isso errado. Mas assim, é a vontade de tentar dizer assim, você que controla aí, eu só quero, eu preciso de dinheiro, então esse ano eu quero isso aqui. Então é uma forma de relacionamento que não deixa de ser bem material, né? Não é material, totalmente material e que e quase supersticioso, né? Como se você quase reconhecesse... Não, mas no caso, aí teria tem o significado. Sim. Mas enfim, é como se você reconhecesse que é uma ordem oculta que você não conhece, mas essa ordem oculta ela é absolutamente voltada para o material, como se você... Tudo que dependesse da tua vida material viesse de... Você tem que ir de branco, senão, cara, azul ferrou. Quantas vezes você... Eu já passei 3 vezes de preto só pra horrorizar a população o universo não vai te aceitar se você não usar branco. Né? Você já viu algum desses caras pedir assim no começo do ano, puta, eu queria mais sabedoria? Não, é sempre assim, eu quero mais dinheiro, eu quero um amor. Mas ao mesmo tempo que tem essa doideira, quando a gente olha pra humanidade, né, como toda a gente vê, por exemplo, o que o progresso humano ele é meio que tocado por pessoas que estão voltadas a um fim espiritual normalmente, né? Você pega desde as descobertas científicas, ou o sujeito é crente ou é bruxo.
as maiores delas, né? Então, um salve pro Padre Lemaitre e um salve também pro Isaac Newton, né? Então, e fora que a gente começa a pesquisar e ir atrás, por exemplo, dos grandes desastres e os sistemas totalitários, e você vê que tem um fundo esotérico nesses regimes totalitários. Total. Sempre tem, nas ações humanas que têm o maior impacto, tem uma influência transcendente explícita, né? E às vezes eu tenho a impressão de que o sujeito que ele... É como o Chesterton diz, que o sujeito que ele é materialista, ele reduz a totalidade da existência, tudo que ele pode compreender materialmente, ele fica ali naquele círculo fechado, né? Como se ele estivesse comendo o próprio rabo, como o símbolo, que é o Ouroboros, né? Inclusive, tem um paralelo na mitologia nórdica, que é a Jormungandr, que é a serpente do mundo, ela é literalmente o Ouroboros. Sim, que ela come a si mesmo. Sim. E ele fica ali. É uma coisa tão vil, né? É um estado de vida tão miserável, que a única coisa que ele pode fazer é uma espécie de uma autofagia. Ele fica regurgitando as mesmas coisas. Mas você falou uma coisa aqui, minha dúvida é histórica. Você, na União Soviética, não foi totalmente materialista? O que teve de transcendente lá? Não, então, aí é que nem uma seita gnóstica. Você tem o esotérico com X, que é passado para a população, e o esotérico com S, que é só para os eleitos. São aqueles que atingiram uma espécie, né? O Nirvana. Que é a partícula, porque a tese gnóstica é o seguinte: o mundo existia o Deus lá, enfim, e aí um Deus mau roubou a matéria desse Deus bom, e o demiurgo, né? Dessa briga houve a explosão, e o Deus bom, as partículas se dissolveram na matéria. Então, só os iluminados conseguem enxergar... A matéria é ruim sempre. A matéria ela é intrinsecamente má, mas ela carrega uma centelha divina. Hoje eles usam essa questão do gnosticismo, tem muita gente na meditação que fala de nível sutil da consciência. É um nível que você desce, só você alcançou um nível que é nirvana e se ilumina. E é importante a gente pontuar aqui por que nem o Chesterton fala, o que faz uma religião não são as coisas que são iguais a todas, tipo o perennialismo, que quer pegar o que tem em comum. De bom em o que faz uma religião o que faz o cristianismo ser verdade, no caso do Chesterton ele acredita nisso e nós também, mas são as diferenças, não as coisas que são iguais. Isso. Então uma das coisas que eu queria apontar, que eu mesmo descobri depois de muito tempo, é que uma grande diferença dessas religiões que são, tipo, gnósticas, vamos dizer assim, é que todos nós somos Deus, de certa forma, porque nós somos a mesma matéria espiritual do Deus, do grande Deus, do Deus central, que não é o demiurgo. À medida que você se livra... Não existe a diferença entre criador e criatura. A grande diferença da nossa... É se livrar da matéria. Seria, né, para eles. Para eles é se livrar da matéria, mas o cristianismo já acredita, me corrijam se eu estiver errado, que existe o Criador e a criatura, e eles são separados, apesar de serem a imagem e semelhança, e que o material não é exatamente mal, porque ele é uma criação de Deus. Nós então, não somos a Deus mesma natureza. exatamente. Nós temos a bênção divina, a dádiva divina. Então isso é uma grande... natureza divina. Ao sopro divino. Então, porque eu vejo muita gente falar, eu mesmo fazia isso quando eu era ateu agnóstico, sei lá. Tô mexendo no óculos, sempre que eu mexo agora eu lembro dos caras reclamando. Desculpa, é sem querer. Continue reclamando. É porque não usa óculos. Eu nunca usava, Não, mas eles não usam. O dia que eles começaram a usar óculos, vai ver que toda hora precisa ajustar. Em solidariedade eu vou começar a fazer assim. Não, eu não usava, pra mim é esquisito. Eu usava só pra ver TV. Então vou fazer um parênteses aqui, que não tem nada a ver com o programa, mas vou falar. Cara, a coisa é tão doida, você vai ficar tão dependendo do óculos. Hoje eu tava lá na academia, sem óculos, né? Aí eu acabei, botei o peso, fui lá e ajeitei o óculos, não tinha nada. Canso de fazer. Botar o dedo assim, ó, ajeitar o óculos, não tinha nada. Vai chegar nessa loucura, você também chegará. Mas a questão toda é o seguinte, quando eu era ateu, eu simplesmente fazia essas coisas do tipo, pular 7 ondinhas. Vai que dá em se a mulher me desse uma rosa, eu não ia negar, porque ela tá mal não faz, né?
Porque o problema é que faz mal. Hoje eu entendo que faz mal espiritualmente, carrega algum significado. Bom ou mal, eu acho que faz mal. Você acha que não faz mal? Depende de você, se você aceita isso. Eu não acho. A flor, mas assim, não tem significado nenhum pra mim. Uma pessoa que te dá uma flor... Não, mas a flor vai pra jogar. Se a pessoa ela tem uma intenção, ela tem intenção. Eu não tenho a intenção de receber não, por então, esse sentido. É só isso. A minha questão toda aí é que, às vezes, hoje eu acredito no mundo espiritual, que eu não acreditava antes. Se existe um mundo espiritual, existem consequências para atos espirituais. Sim. Atos em que você tem eu acho que Deus não vai punir um cara que está fazendo sem querer a coisa. Só que plena consciência de que você está fazendo um mal, é diferente. Sim, o cara que está fazendo não. Mas a ação espiritual vai para o mundo, de alguma forma. Para o mundo que... Você compreende a diferença? Não é que eu entendo, mas o cara pode estar na melhor das intenções, eu vou colocar mas espiritualmente isso Deixa faz eu botar uma aqui. diferença. O que acontece que as pessoas não entendem é o seguinte: imagina que você chega pro teu filho sobe na árvore. Aí você fala assim, filho, se você pular daí, você vai estar até lá no chão. Deus não está te punindo, ele está te avisando de uma consequência que existe numa lei, de uma lógica, de uma lei, de uma forma de atuar que o mundo funciona. Então assim, aí você fala, não, tá, mas eu vou pular. Tá bom, então pula aí. Ele pula e se machuca. Aí fala, você me puniu porque eu pulei. Não, isso é uma consequência do teu ato, porque existe uma estrutura do mundo, parte que você não conhece. O cara não conhece. Você vê a gravidade? Não, mas ela existe. Mas tá sempre tem um desafio aí. O cara, foi avisado e se desafiou. O cara comprou o desafio, entendeu? É então diferente. o cara jogar a rosa. Não, eu sei que faz mal, mas eu vou lá e jogo, tem uma consequência diferente do cara te dar a rosa e falar assim, sem dúvida. Deixa aqui. Tanto é que o pecado que você peca conscientemente, ele só é mortal grave se você sabe que está pecando. Se você Mas existe uma coisa também que é o seguinte, olha, você pode, por exemplo, ter uma máquina de moer carne ligada, você não percebeu, porque tá ficando meio surdo, não sei. Aí você vai encostar assim, você encosta sem querer, moe seu cotovelo. Vai moer, quer você esteja enfiando o cotovelo ali, por querer ou não. Obviamente. Esse é o mundo material. Exatamente. Existe no mundo espiritual certas leis, né? Existe uma lógica por trás das coisas. Deus é misericordioso e ele pode poupar as pessoas de certas coisas que eles fazem, mas ele pode permitir que a pessoa sofra a consequência de um ato espiritual imprudente quando ela não sabe com o que ela está lidando, para que ela aprenda, né? Eu tenho um caso de um amigo meu que o sujeito era gótico. Ele era gótico e ele fica de Santos, inclusive. Editou Notícias de Quinta. Muito bem. Os pessoal de Santos são um perigo. É um horror. Aí, todo mundo inteiro. Ele andava com os góticos e tal, e ficava aquela coisa trevosa, e ele não acreditava em nada. Aí o pessoal, pentagrama, maneiro, ele comprou lá uma porra de um pentagrama e começou a andar com aquele negócio no peito. Começou a andar com aquele negócio no peito, as coisas começaram a dar errado. Tipo, o chinelo estoura, eletrônico queima. Aí ele falou... Eu já acho meio de superstição demais pra mim. Não, o negócio começou a dar tudo errado mesmo. Coisas improváveis. Assim. E aí o sujeito falou, rapaz, alguma coisa na intuição disse, porra, tem algum negócio com esse negócio aqui, ele quebrou aquele troço, enterrou, falou, eu não quero mais nada a ver com isso, e tudo voltou ao normal. As coisas pararam de quebrar e toda de uma vez. E existe, se a gente olha para a cosmovisão cristã, no Gênesis, né? E aí talvez aqui haja algumas diferenças por conta de como a gente encara o livre-arbítrio e o lance do... Não, tudo de boa, eu sei que a gente tem isso. Mas não, mas é só pra... bem. Não, você tudo bem. Ele não liga de eu administro bem, a gente não briga. Eu tô ainda pensando no exemplo do amigo dele, eu falei, caralho, como Deus é bacana com ele, porque ele avisou, ele ficou dando aviso. Você tá usando esse negócio, eu vou quebrar seu chinelo, não sei o quê. Tem gente que só recebe esse aviso na hora que morre. Exatamente. Que só percebe a merda depois que morre. Não, Deus foi muito legal. Não, ele tem um aviso. Não sei se ele é legal com a avisa. Às vezes o cara ignora. Eu vou usar um pentagrama, mas pra ver se ele é legal comigo. Não, assim, o cara e me avisa. O cara ignora. Mas eu concordo com o Lucas. Eu entendo, por exemplo, até porque eu vou deixar você falar a teologia, mas é até uma questão bíblica, porque Cristo até fala no momento, fala, olha, os teus olhos são a tua lâmpada. Se você vê luz, você tem luz dentro. Se você vê as trevas dentro, e
quão grandes essas trevas serão. Então, assim, muita coisa vem do olhar, que nem você vê um vídeo de pornografia, as coisas, o simbólico, ele simboliza algo, né, por isso que ele é simbólico, e que às vezes ele está muito ligado ao mundo espiritual. Você andar com uma caveira, o cara que anda com uma caveira, o tempo de uma caveira, camisa de caveira, né, de caveira. Ele não tem, você sente o cara uma vibe. Uma vibe. Mas essa vibe o quê? O que é a vibe? Não é uma energia, o Bruce Dixon tá ferrado na vida. Não, talvez seja demônio, mas não é só ferrado não, porque às vezes o cara pode ganhar dinheiro, mas o demônio tá dando dinheiro. Porque a gente também não pode levar a questão da religião pro lado espiritual pelas métricas humanas. Materiais. Então, antes da explicação teológica, o demônio libera a grana e Deus limite. Não, exatamente. Antes da explicação teológica, eu vou contar uma outra história, então, que é pessoal. Eu estava trabalhando na campanha de um certo candidato a deputado federal, que é muito legal, gente boa, em algum momento esse ano. E aí eu fui escrever um vídeo, ano passado. E aí eu fui escrever um vídeo. E eu tinha uma porra de uma banda que eu via desde a adolescência. É uma banda que, assim, eu não vou nem, não é nem muito pesada. É de boa até. Só que, assim, é satânico mesmo, é zoado. E não é zoado do tipo, vou assustar. Não, é o simbolismo, a parada, a forma como a coisa é construída. É ruim mesmo. E tem um sigilo de invocação que é até disfarçado, tá? Aí eu ficava ouvindo aquela porra ali. Porque, não dá nada, né? Deus, né? Não sei o que, ficar ouvindo aqui é legal. Aí eu tava trabalhando, fui escrever um roteiro pra um videozinho, né? Arrumar uma pauta. Eu coloquei a mão no roteiro. Quando eu olhei pro monitor, eu fui concentrar, veio uma peso aqui atrás. Isso aconteceu de fato. Era um rapaz, um peso. Forte. Não, um peso aqui. Era o editor. Era o editor. Tem que tomar cuidado pra onde você tá fazendo essas. E aí eu demonão. Eu parei. Eu falei, uai, que Foi escrever no Baixo Augusta? Tava escrevendo. que porra é essa? Eu parei e fiquei olhando, isso tá estranho. Aí eu, beleza, volta. Coloca a mão pra trabalhar no roteiro de novo. Foco no roteiro. De novo. Tem um negócio errado. Foco de novo. Cacete. Aí eu levantei, fui tomar uma água, tomei um café, joguei conversa fora por 40 minutos com o Felipe, voltei. Assim, fiz outras coisas de boa. Olho pro roteiro de novo, tem um negócio errado aqui. Aí, inclusive, o editor olha pra mim e fala, cara, o que você tá ouvindo? Aí eu olhei o que eu tava ouvindo. Aí eu olhei bem para o símbolo que tava ali. Aí eu falei, puta, esse símbolo aqui é uma parada zoada. Aí eu descobri qual era a origem do símbolo. Eu falei, porra, aí eu orei ali, né? Tirei aquela música, começou a me dar uma ânsia de vômito. Como se, e eu não vomitava, mas parecia que tinha alguma coisa saindo. Sim. Saindo mesmo, fisicamente. É uma sensação física. E aí eu, depois daquilo, eu fui, peguei o roteiro e escrevi normalmente, como se nada tivesse acontecido. Então, assim, às vezes a gente coloca pra dentro certas coisas, né? A gente tem uma abertura e existem consequências, né? E aí agora para a explicação mais teológica, no Gênesis, o que acontece? Deus cria os céus, a terra, tudo que não seja, aquela coisa toda, os animais, o ser humano. E aí ele submete a criação ao ser humano. Fala, ser humano, é teu. Brinca aí. Só que não mexe naquela árvore. Aquele negócio ali você não mexe, beleza? E o ser humano vive muito bem, obrigado ali, né? Tá tudo certinho, Deus passeia pela alma do ser humano, passeia junto com ele, tá, aquela beleza, relação com Deus. E aí, de repente, vem o demônio e fala, Deus tá de caô, né, e tal. E o que acontece ali? Naquele momento, quando o ser humano dá ouvidos ao demônio, ele não tá só dando bola para um papo furado. Ele tá entregando parte do que Deus deu a ele ao demônio. E quando ele aceita a oferta e morde a maçã, é como se aquilo que Deus tinha entregado para ele e fosse dele, ele tivesse entregue ao demônio. Então, o demônio ele tem poder sobre as coisas na medida em que o ser humano entrega esse poder. Por isso que ao mesmo tempo que a gente tem a santificação, né? Tem lugares que são sagrados, né? O que é o sacramento? O que é a sacralidade? É algo que é separado para Deus. Existem as coisas que as pessoas profanam propositalmente e entregam a outra coisa, né? Porque o ser humano tem mas aí você está falando do cara que está afim lá de entregar. Sim, mas o ponto é, uma pessoa pode ter entregue e você pode estar na coisa dessa pessoa e tem uma influência ali, entendeu? Entendi. E ela atua coisa dessa pessoa, na medida em que Deus permite a atuação, né?
Porque Deus pode simplesmente dizer, tá bom, o capetinha brincou bastante, sai pra lá. Não, mas eu não entendi mesmo o que você falou. O quê? Como assim, sim. a coisa dessa pessoa? Você tá, sei lá, trabalhando numa empresa de um sujeito que ele faz uns rituais, sacrifica lá uns bichos para uma entidade específica por prosperidade material. Você tá trabalhando ali. Você pode não saber que aquilo ali tá completamente entregue ao demônio, mas tá. E tem efeitos que acontecem ali conforme você vai trabalhando naquilo, entendeu? E você tá sujeito àquilo porque você tá ali. Obviamente, tem a misericórdia divina e tem a permissão divina. Mas aí eu vou ter que fazer uma entrevista com o dono. Não, e ele vai Eu vou contar. ter que ver se o Ele senhor vai é contar. satanista? Não, Não, e ele mas vai essas contar. coisas são perceptíveis. E ele vai contar. Não, mas olha só, eu acho perceptível. O que ele tá falando tem um ponto Eu que... tenho muita eu entendo ele dificuldade. falando, eu nessas entendo- coisas. mas olha só, a Bíblia fala... Não que eu não acredite em você. Olha só, mas... a Bíblia fala, que você interpreta o mundo jaz no maligno. Exatamente. O mundo já é maligno. Então, assim, Isso, você eu entregou ao maligno. Então, Isso eu entendo. é isso, o mundo jaz no maligno. A outra, que também é real, é se você... o demônio não tem força sobre você, a menos que, é o que ele está falando, Isso. e também como protestante, vou me xingar, que alguns me xingam, né? Mas é real também isso. Você, quando ele fala assim, pô, você permite que isso aconteça, de fato, o demônio ou os demônios não têm influência sobre você, a menos que você dê essa autoridade. Tanto é que, numa hora que, agora mesmo exatamente Então uma isso vai de passagem... encontro ao que o Lucas falou agora. Não, vem ao encontro, concordo. Não, vai ao encontro. Vai de Choque. encontro. Não. Não, choca. Não, ele está dizendo Porque que ele tá você... dizendo assim, À medida que você permite. Mas você permite. Quando você trabalha Não, mas para um se- lugar se- que tem uma influência maligna, você está permitindo sim, aquela mas influência... e se você não Mas ele tiver não sabe. consciência, você não sabe Você disso. vai ter alguma direta ou indireta, você tem uma percepção do que é. Eu não acho que ela seja totalmente blindada, eu concordo com o Lucas. Tanto é que quando Cristo tem uma passagem, eu não lembro se, mas enfim, na Bíblia está lá que ele, eu não lembro se é Cristo, mas fala que se você orar, né, e entrar em oração, o demônio sai correndo. Ele vem na sua direção, ele tenta, né, a obter a sua permissão em algumas coisas. Eu não acho que ele me mande a menos que você autorize, né, que você permita. Isso. Inclusive, Isso eu não acho que eu concordo tenho condição de teologicamente. participar Permitir. dessa conversa. Eu acho que assim, Porque- se a gente começar, vai correr o risco de virar um papo de não teólogo sobre teologia. Oh. E aí eu não sei se o público vai comprar um pouco essa conversa. Eu acho que a gente está perdendo o foco e indo para um assunto que eu acho que nenhum aqui. mas Eu não aí duvido, é que vai amarrar. Né? Pronto, enfim, amarrar. então amarra aí, eu espero. A permissão é rapidinho. Que é o que eu tenho feito É. desde o começo. A permissão, ela não necessariamente precisa ser explícita. A permissão não é: olá, entidade X, eu estou vos entregando uma mesa de Não, madeira. óbvio que não, né? Às vezes a permissão vem naquele pecadinho no qual você consente, naquela tentação a qual você cai. Esses pecados, essas impurezas às quais você cede, elas abrem espaço para ação maligna. Sim, E aí mas umas abrem todo mundo mais, peca, né? outras abrem menos. Todo mundo Ok. peca, né? Mas, e quando Aí você. tudo bem, Tudo bem, a gente quando você concorda. vai para a confissão. Aí você é limpo daquilo. Exatamente. Não, mas e se o cara Quando não você se sabe? arrepende. Quanto tempo eu vivi agnóstico e não vai ateu saber. e não sabia? Não vai saber. E, Essa- A gente vive num mundo de e quanto, consequências. Não mas essa coisa de pretende também eu acho bem complicado e bem assim fora. Essa coisa que você pretender que você consegue dominar tudo que é bom e tudo que é ruim, não cabe a nós. Não é, a Não, gente isso não não domina cabe, mesmo. Está totalmente não distante domina. da Mas eu nossa. Essa coisa de falar, o pecadinho aqui, o pecadinho ali. Isso aí é o seguinte: você tem a linha ali que foi passado, você vai ter a influência de toda a tua vida, toda a tua história e biografia, aquilo que o teu catequista passou, teu pastor. São Que às vezes muitos nem é certo, que às vezes nem nem é é tão- o tão certo, mas correto. você ali está cumprindo, você está agindo de acordo com aquilo que foi lhe passado, porque você está pensando no bem. Evidente. Agora, aí o resto, você vai lá, cara, você tem lá o seu. O domínio de tudo, inclusive é o seguinte... Foge da nossa E coisa. aí é que e essa entra coisa de. E aí a minha preocupação é a gente cair numa carolice de você não poder fazer mais nada, né, parar de viver e parar de aceitar. Porque assim, não aceitar o mundo, mas assim, Deus te colocou aqui. Ele não te colocou aqui para você simplesmente parar de viver e falar, não, tudo é o demônio. Isso tudo é o até meio pecado. agnóstico. Exatamente, isso é um problema muito sério. Isso são os fariseus. Exatamente. Então, assim, você vive o Fala assim, mundo, você vai, não- cara, nós vamos fazer. Pode dar 2 passos Nós sem... vamos tuchar de merda o mundo. Não, você vai criar mais o que é- leis do que o próprio... E a lei é o quê? Fariseísmo. A lei é quebra do princípio. E tem um ponto que é o seguinte... Você só existe lei quando você quebra o E aí princípio, tem uma desculpa. diferença teológica, porque aí eu vou botar, mas assim, é o seguinte, o pecado não é só uma ação, é uma condição. Então o cara fala assim, mas eu estou agindo tudo certo, mas você é um pecador por condição, pela sua natureza estrutural. Então você não vai conseguir separar o bem e o mal,
assim, você não vai ter esse domínio. Ora, até Santo Tomás diz que a gente não vai ter. E esse domínio, então, assim... Tem o domínio do equilíbrio, né? E, aliás, olha só, É a queda, né? entre nós, aquela moça que estava pulando as 7 ondas ali, o paganismo que a gente está falando, não é uma tentativa de controlar o bem e o mal? Sim. Então você é pagão ao tentar controlar o bem e o mal. Exato, Você é pagão ao tentar Perfeito. comportamentar. E ficar Aí tá entendido. É assim, por exemplo, você fala eu tô ouvindo determinada música. Cara, existe aquilo que tem lá no cara, a intenção que o cara fez, e tem aquilo que eu recebo, entendeu? Eu não tô dentro daquela realidade espiritual dele. Entendeu? Evidente, pode até ter. Pode ter uma mensagem explícita que você ouve e falou para essa mensagem. Isso aí não é legal. Quando você já atinge um determinado ponto em que você sabe mais ou menos se direcionar. Evidente, a gente vai sempre ter falhas. O cara fala um negócio legal aqui, esse cara falou um negócio legal, e ele tá falando uma coisa que, cara, vai totalmente de encontro É o seguinte, com a tua fé. Mas vou dar um exemplo bobo. Assim, eu, pré-adolescente, tomei conhecimento do Black Sabbath. E aí eu ouvia Black Sabbath, não sabia nada de inglês, sabia muito pouco. Achava aquele som do cacete e ouvia aquela música porque era boa música. Era uma música forte, vigorosa, para um pré-adolescente, é tudo que você precisa, né, Pra se afirmar ali. para se afirmar um pouco. Quer dizer, e aí isso vai ter uma consequência. Quer dizer, eu gostar Aí do é Black que Sabbath, tem, aí é que eu vem nem o gosto, ponto. não é nem por A gente por não, nada, não porque eu pode gosto. cair. É aí é que tá a diferença entre a visão pagã e a visão cristã. A gente não crê nesse mecanicismo absoluto, como se fossem engrenagens, Sim, então. causalidade. Isso é deísmo na veia. Exatamente. É como o Chesterton, inclusive, ele até diz, né? É como se, sim, existem as leis, né? Tá até na escritura isso, né? Deus fez a criação e viu que era bom. E quando ele viu que era bom, ele, né? A reação de quem faz um negócio ver que é bom é manter, né? E aí, ora, passou o ciclo de dia e noite, é bom, faz de novo, faz de novo. É como se Deus fosse uma criança, criança que muito acorda feliz. E aí fez o ele homem e viu que era muito bom. Exatamente. Muito bom, Ou seja, não dá pra dizer que o material é porcaria. horrível. Né? Existe na visão cristã, pelo menos na visão cristã, com a qual a gente concorda, na qual a gente crê, existe essa noção de que por trás das leis, que podem parecer engrenagens frias e tal, existe uma vontade divina que a sustenta. Que é amor puro. Exatamente. Eu até digo o seguinte, Lucas, eu acho que a gente fala das leis, mas a gente fala da ordem. Vou dar um exemplo do paganismo. Você começou a falar algo da história nórdica que eu não conhecia, mas você botou uma pirâmide com 9 escalas de hierarquia, etc. Isso a gente tem com as potestades principais, Sim, né? sim. Anjos e tal, exatamente. arcanjos. Quer dizer, existe uma ordem espiritual que a gente não conhece, entendeu? E isso tem pedaço do paganismo que captura esse entendimento, mas É o que eu falei, exatamente. E aí eu te pergunto, assim, você acha que tem alguma coisa boa no paganismo? No paganismo não, mas existe, eu imagino que o sujeito, não que no paganismo ensina o rito, que o rito da perspectiva cristã, você fazer um ritual, aquilo ali é ruim. Mas no sujeito que ele está procurando a verdade, por exemplo, ele se liberta do materialismo, que ele fica ali circunscrito, ali comendo o próprio rabo, reduzido naquele círculo. É naquela arrogância, normalmente, que eu sujeito que ele é ateu, ele é... Quando ele começa a pensar assim, pô, Às vezes não também. pode ter coisas além da... Tem- Mas a gente, olha só, eu entendo a verdade, mas não é muita arrogância nossa, cara, dizer assim, você tá no seu próprio rabo, você... Eu também acho, Eu acho meio petulante. Eu posso de falar dizer assim. que da minha parte eu tava comendo meu próprio rabo mesmo. É, Sim, mas mas Luigi... Então, o Lucas tem uma visão, eu acho, bastante otimista nesse sentido, né? De que o cara que é um materialista, que não acredita em Deus, não acredita em nada, sei lá, acredita em Marx, acredita em seja lá o que for, aí ele percebe que tem algo além. E aí, transcendente. E ele vai buscar em... Aí ele vai buscar, sei lá, no yoga. Pedras da esquina. pedras- Essa semana Chácaras, teve um cara que fazia beijar saiu há Chácaras pouco em tempo, Atibaia, desculpa. Foi denunciado agora há pouco tempo que o cara mandava beijar os pés deles, porque os pés dele eram sagrados. Sim, não sei o sim, que lá. Tem um papo assim. Tem um sujeito que viajou não sei quantos quilômetros, perdeu... Aham, gente sim. que, enfim, teve uma quase morte. Sim. Enfim, um guru desse. O cara vai atrás desse guru. Esse sujeito, você acha que... eu faço o paralelo com O livro. com a literatura. Então o cara começa a ler Sabrina, você acha que ele vai chegar em Dante. Não Não vai. necessariamente. Não vai. Não vai. Ele, por mérito próprio, Ele vai não. ficar em Sabrina.
No máximo, ele vai até o Paulo Coelho, vai. Entendeu? Ele dá um salto. Plus. Sidney Sheldon, faz uma coisa assim. Aquele do E eu não quero Código ser da porque eu Vinci. também não sei. Código da Vinci. Eu acho muito improvável, entendeu? Que só porque ele percebeu que tem algo transcendente, ele vai chegar à verdade. Não é que ele chegue por mérito próprio. Se ele tem um coração sincero, já diz a Escritura que quem busca, encontra. Deus vê o coração sincero daquela pessoa e ele se mostra diversas Mas vezes. não necessariamente ele passa pelo paganismo para isso. Pode ser um ateu Pode ser. radical. Exato, de repente- e ele pode ir direto. Então o paganismo, nesse sentido, não é bom. Tanto faz. E aí- E aí eu acho que é bom entrar justamente nessa coisa de você, é o seguinte, às vezes personalizar é o problema pra mim, entendeu? O ateu geralmente não acredita, o ateu é exato. Não, é assim, cara, a pessoa ela tá lá na busca dela, às vezes ela não achou, não foi tocada, viveu uma realidade. Exato, a gente tem uma e história. tem coração. Eu conheço um monte, cara. Eu falei, pô, eu conheço um Tem menino a lá, nossa petista lá, a nossa própria história, mas a gente ainda subiu uns 2 degrauzinhos, né? Um degrauzinho e meio, sei Entre lá. o que a gente era antes e tal. Tá forçando, tá ali, pô, é difícil pra caramba. É difícil, cara, não é fácil, a gente sabe, né? Mas essa coisa assim, o problema é o erro, não quem erra, né? É isso que a gente também, pra exatamente. poder, Sim. vamos apontar, tem que apontar o erro, cara, tá errado, bicho, vem pra cá pro nosso lado, que é mais legal. Mais divertido. Inclusive é uma aventura muito mais legal, né? É verdade. Uma aventura sensacional. eu não entendo o cara ir buscar em Thor se ele tem aqui. Exatamente. Você vai lá na História- puta que pariu. tem... essa falta de conhecimento que foi negada Sim, por isso 2 é verdade. séculos de civilização pagã, até cientificista, você dê o nome que você quiser. Esse é o grande problema, assim, porque a história é bonita, toda a história, né? Desde o comecinho ali Eu até... não quero te atrapalhar, mas pode ir. a gente tem a Bíblia e os caras acham mó legal achar o Bhagavad Gita, que eu acho legal também. não, sim. Só que, cara, é uma beleza também. tem uma profundidade Filosoficamente no livro é bíblico extremamente- que, independente de você ser cristão, tá? Sim, Independente de você ser judeu ou cristão, a profundidade humana, tira Deus da parada, que tem no livro da Bíblia, desde o começo até o fim. Bom, aquele crítico literário fala que todas as histórias humanas já foram contadas lá, possíveis. Então, assim, você tirar isso das pessoas, que é o que as pessoas fazem, é proibido. Não é que vamos evitar de dar nas escolas a Bíblia. É proibido, porque senão você está impondo a sua religião. O Estado Uma laico. literatura que é uma das literaturas que eu só fui descobrir com 30 e cacetada. Por quê? Porque me foi negado desse mesmo jeito, entendeu? Não, a primeira porque vez que eu- é coisa de E o carola, é curioso coisa é de que quando não sei o você quê. Aí é que entra. se depara com a Bíblia, com a leitura da Bíblia, você começa a perceber quanta referência no Claro, claro. Não, é tudo, né? no humor, Às vezes no filme. Mas né? aí entra um ponto. Só terminar, agora eu perdi um pouco do raciocínio, mas eu queria falar... O lance da personalização. Não, da pessoa. Não, enfim. Desculpa, eu sabia que eu não devia ter te Depois o editor não briga com. Eu vou tentar fazer um esforço porque acho que... Não fui eu dessa vez. Hã? Não fui eu. Entra um ponto aí nesse lance do cara que ele se do materialismo que fecha, né? Você proíbe de entregar a Bíblia. Agora, se a postura institucional mas já passou, passou do anterior, vai, continua. se a, Não, vai, Tá, desculpa. Vai. se a pessoa, se ela muda essa postura, não pode porque você está impondo sua religião, e fala, tá bom, as pessoas podem ensinar as suas religiões. Se ela abre esse leque e se ela deixa de demonizar o espiritual, a prática religiosa, etc, etc, o que acontece é que ela é obrigada por coerência, e às vezes o sujeito não vai ser coerente mesmo, né? Mas pelo menos você pode reivindicar isso dele, ele vai ser, pela coerência, pelo menos você vai poder puxar o pé dele e falar, pô, então qual que é o problema com o cristianismo? Por que você também não dá o benefício da Uma dúvida? coisa que foi até num dos programas, o Carlão falou um negócio que depois levou muita reflexão. Ele falou assim, falta na questão... Não, falou rapidamente, né? Foi raro. Né? Deus usou. Mas ele falou assim, falta-nos a misericórdia. Falta-nos a misericórdia. Falta-nos a misericórdia, né? Você falou no programa, falta. E você olhar, eu vejo assim, porque gosta de filosofia ou estuda, então a gente às vezes é muito escolástico, o Tomás de Aquino muito lógico, então a gente quer mostrar a lógica de um sistema contra o outro.
a ausência de uma integração do sistema, etc, etc. Pô, como o cara tem falhas sistemáticas, como o cara não encara a realidade, como ele não tem a verdade. Mas se bota numa posição de um cara que é pagão hoje, ele não está olhando só o pensamento racional. A gente tem que, de repente, olhar para aquele ser humano e ver que o cara está num sofrimento gigante, numa busca que, de repente... assim, ó, imagina o seguinte, quando a gente não tem dinheiro, nós não temos dinheiro, né, que é bastante comum aqui, a gente olha e fala assim, cara, a gente tem uma tremenda confiança no amanhã, porque cada um aqui vai para o seu canto, vai na sua oração e vai dizer, cara, eu confio em Deus, se ficar sem dinheiro não tem problema, é o melhor para mim. Isso nos dá um conforto, você acorda, cara, diferente, você acorda com e tal. O cara que não tem isso, ou ele acha que tem que negociar com Deus, ele fala assim, puta, cara, eu tenho uma reunião importantíssima amanhã com um cara que, dependendo de como eu me comportar, pode me facilitar isso ou não. E quando ele falha nessa negociação e não vem aquilo que ele precisa, ele se sente um fracassado duplamente, porque ele não conseguiu dinheiro para a família dele, porque ele não conseguiu através da sua ferramenta, e também ele negociou mal com esse Deus que ele... ou dessa forma, com a onda, que ele pulou uma a mais, uma a menos, contou a onda errada, pulou com o pé direito com os dois. Então, assim, esse cara é um cara que, no fundo, irmão, ele tem um mega sofrimento. Sim. Sofrimento diário. E falta-nos, às vezes, isso, e a gente acaba tendo uma postura de julgamento com o cara. Deixa eu te mostrar a verdade. Deixa eu te explicar. Conta como é que você pensa. E aí eu acho que aí nós, como cristãos, erramos muito. Muito. De apontar o dedo para mim. Muito, porque a gente sabe o que está acontecendo. Olha só, Cristo, quando veio, olhou todo o paganismo, não estou dizendo que ele comprovou, óbvio que não, mas ele não chegou e teve essa postura, ele teve uma postura de misericórdia, de ouvir, de, cara, compreender o sofrimento, de repente, aos poucos, e com atos e com palavras, e mostrar exemplo, vida, e transformando pessoas, entendeu? Eu acho que a gente, às vezes, quando fala assim, cara, esse teu sistema, você é a cobra comendo o próprio rabo, seu materialismo, nós somos uma postura muito, o Luiz falou isso, isso volta, farisaica, entendeu? Volta para esse lance que a gente está falando dos vikings, não dos vikings, mas na série. Não adianta confrontar sistema. Você não pega a pessoa pelo racional, você pega a pessoa pelo exemplo, pela emoção, pela ficção, pela narrativa. É assim que você conquista. Quando não você tem lê a problema Bíblia nenhum. e o cara se toca com aquilo, o que é narrativa. Aquilo é uma história bem contada. Não tem problema nenhum. Uma história divinamente contada, no caso da Bíblia. Mas assim, você pega... Mas a gente se humaniza com o quê? Com histórias que a gente reconhece ali. Então você pega um grande livro... A gente estava falando do Madame Bovary. Qual é o exemplo de redenção em Madame Bovary? Nenhum. Mas você olha ali e você fala, cara, eu tô vendo uma pessoa se afundar. Eu vejo eu me afundando. Tem uma catarse. Você começa a ver tudo. Você pega o Ana Karenina, é uma mulher, a história de uma mulher, mas você olha e fala... quase a Madame Bovary. Quase, tipo, bem mais extensa. Madame Bovary mais longa. Mas todos esses exemplos que a literatura oferece, que é o que o Northrop Frye fala assim, porque ele pega as situações da Bíblia, elas são gerais, são regras gerais. Você se humaniza quando você reconhece as regras individuais. Em você. E que é o papel da arte, não é só da literatura, é o papel geral da arte. Né? Fazer você olhar para você mesmo e falar, caraca, bicho. Cara, e não tem problema nenhum você contar uma história dos vikings, por exemplo. Não, nenhum. Não tem problema nenhum você até contar falsear a história dos vikings. Até botar os caras tudo fortão, bonitão. Eles são meio barrigudo porque era frio, era meio fudido. O problema que a gente tem hoje é que a gente está inundado de histórias nova era. Porque, eu não consigo imaginar uma pessoa da nova era aceitando você ensinar a dona da escola nova era lá, ou melhor, ela é a secretária de Educação de São Paulo, que provavelmente é nova era, hoje em dia, se você for ver, deve ter essas coisas. E ela falar assim, não, vamos aceitar, já que eu vou ensinar coisas da nova era, eu também vou ensinar o porque clássico, essa pessoa vê o cristianismo como o mal, Sim, até porque, muito mais do que a gente... Até porque, imagina... Mal, né? É desprezível. Se colocando no lugar dessa outra pessoa, nenhuma outra religião pagã faz como o cristianismo e se propõe a dizer... Esse aqui é o Deus verdadeiro, os outros não são. Então, de fato, soa muito mais agressivo para um cara desse. Exatamente. Só que tem um pulo do gato, acho que eu percebi com vocês falando, eu me enganei. O que eu tinha percebido de bom mesmo, eu interpretei errado. Não é que tem algo de bom no paganismo, na quebra do materialismo. O que tem de bom é que
não há nenhuma condição mental, espiritual na qual a pessoa esteja em que ela se torne inalcançável a Deus. E existem verdades que os materialistas contemplam, existem verdades que diversos pagãos contemplam, que elas são verdadeiras, embora podem ser imperfeitas segundo a nossa visão, e que a gente pode ter um ponto de contato. Sim, Nós sempre podemos acolher o sujeito como o próprio Cristo fazia. É o que você falou. É isso. E trazer o cara... O exemplo que eu cito, mais ou menos voltado de novo para a literatura, que é mais o que a gente conhece um pouquinho melhor, mas é o que o Borges, Jorge Luiz Borges fazia, que para mim tem essa função pedagógica de te tirar do teu lugarzinho e falar assim, vem cá. E o cara era um cara que cresceu no meio da biblioteca, então ele desde criança lia, e aí ele pegou tudo aquilo que ele tinha e falou, cara, eu vou te mostrar um mundo que você nunca viu. Vem comigo. E eu vou te levar aqui, eu pego na tua mão e te trago junto. E aí eu te mostro. E você olha e fala, caraca, cara, isso é maravilhoso. E isso assim, é lindo, sem isso essa belo. postura... É isso mais ou menos o que, acho que o cristianismo faz. Ele pega pela mão e fala, vem cá. Sem essa postura de superioridade, né? Que é diferente de um professor de literatura que fala, vocês não conhecem o verdadeiro... da universidade. Vocês são um bando de ignorantes. O cara vai chegar, a gente tem que... Aliás, o Joel no programa dele fala isso de um jeito belíssimo, né? Que a gente... Não é que a gente é melhor ou que a gente sabe mais ou não sei o quê. A gente viu uma coisa que você quer mostrar. É como se você entrasse num campo florido, coisa cafona falar isso, mas é um negócio assim espetacular. Você fala, é como se você visse as 7 pirâmides de Odin. Você precisa ver esse lugar. Não é que eu sou melhor, não é porque eu sei, mas é legal. Vem inclusive e não é uma coisa babaca, não é uma coisa. Não pode ser. Tem muita gente que acaba descambando para isso, mas os bons não, né? Mas é mais o lance do farisaico. Bem farisaico isso. De você babaquear uma coisa que é tão legal, tão grande. Porque eu acho que a gente tem uma dádiva, a gente recebeu uma dádiva e convertido, cara, tão grande e uma amplitude do conhecimento, né, sem ser arrogante, mas que a gente não sabe lidar com isso ainda, entendeu? Claro. Então quando você aqui no Vez Escolar... A gente quer, né? Então a gente quer mostrar. Eu vou dar um exemplo aqui, cara. Você falou isso no Natal, né? No programa de Natal. Dá vontade de chamar o cara e falar assim, vem ver que coisa linda. Quer dizer, o desejo de você... compartilhar aquela alegria lá. Dividir o mundo, né? Dividir o olhar que você está vendo. Porque é uma porta para o mundo. Ao contrário do que dizem que é um cercado, é o contrário, você abre o mundo. O Joel falou uma coisa, não nesse programa agora, aquele primeiro que a gente entrevistou ele no final, ele falou uma coisa que é muito bonita, e eu vejo exatamente o cristianismo dessa forma. Ele falou assim, olha, só teve um jeito de se resgatar a pessoa, né? Deus mostrou isso, que quando Deus se faz carne, né? Ele desce na nossa miséria. Ele entra na nossa miséria. A gente tem que ajudar a entrar na miséria. Quando a gente vê o paganismo, eu vejo assim, não é que dizer que tem coisas boas, mas veja, ele meio que competiu com o materialismo, esse cientificismo, que a gente sabe que acaba numa ditadura, que vira o tecnocrata, que é essa tentativa de implementar uma ditadura. Então, pelo menos, você vê que ali tem uma turma que está fugindo da ditadura, da tecnocracia, e está buscando uma transcendência. De alguma forma, esse cara tem dentro dele o entendimento que o indivíduo vira pessoa quando ele pega o ser, o ser empírico dele, transcende enquanto o ser substancial. Ele está tentando encontrar esse ser substancial numa miséria enorme. Da mesma forma, o ateu... imagine, eu vou pegar aqui novamente, pode ser até um problema pegar a experiência pessoal, mas eu acredito que seja ilustrativa. Eu, enquanto ateu, eu era miserável. Eu não estou dizendo que nenhum ateu seja miserável, que todos os ateus sejam miseráveis. Não, mas é uma experiência pessoal sua, minha era igual. Então, assim, era uma miséria tremenda. Só que eu persistia naquilo, talvez por uma inspiração divina, ironicamente, porque eu achava que aquilo era verdadeiro e os religiosos não me convenciam de que aquilo era verdade. Então, o sujeito que, se ele, enquanto ateu, está miserável, ele persiste naquilo, ora, obviamente que Deus sendo a verdade é mal negar a Deus, mas se o sujeito não entendeu qual é a de Deus e ele está persistindo naquele sofrimento pela verdade, há uma virtude naquilo, há um negócio. Sim. eu ouso dizer que era o meu caso. E ajuda. Eu não falava assim, eu acredito em Deus só para falar, bom, vai ser melhor para mim. Não. Eu tinha que acreditar, não podia falar sem acreditar. Então,
acreditava verdadeiramente que eu não acreditava em não. E a Agora gente imagina. corre esse risco aí, voltando àquilo que você estava falando de contaminação, e aí tem sentido pelo seguinte, por exemplo, eu fiquei, sei lá, 25 anos ateu, sei lá quanto tempo. Mas você é completamente tomado por uma cultura que Deus é totalmente à parte. Quando você volta, essa cultura, para sair, ela leva um baita do tempo. Muito mais difícil, por exemplo. Eu ainda cara estou contaminado. Eu também. Eu ia falar justamente isso. Assim, eu ainda vejo o meu cristianismo, às vezes, de uma forma muito supersticiosa. Sim. Por exemplo, eu preciso rezar porque é para o meu dia ser bom. Entendeu? Não, cara. Essa é uma coisa que a gente tem o tempo inteiro. Aí não descuidar. Tem que se limpar disso aí. Porque isso não é, né? Deus não está interessado em te dar prêmiozinho que você rezou. Não, é o contrário. Ele quer seu coração, ele não quer seus hábitos, né? Sim. Os hábitos eles vão refletir mais ou menos. Inclusive, a gente costuma dizer que Deus te quer por inteiro, só quem te aceita aos pedaços é o diabo. Aliás, ele adora os pedaços. Imagina, cara, na época que você era ateu, né? Que você estava me contando a experiência. Chegasse um cara, abrir e falou assim, cara, mas tá escrito aqui, ó. Tá escrito aqui na Bíblia, ó. Isso aí, O cara, Nécio, o Stutra, o Nécio diz que não há Deus, tá vendo? Ó você aqui. Você vai dizer, amigo, pô. Então a gente... Você vai dizer, você é sempre petulante, cara. Você é um livro que tá me Eu dizendo sempre digo que, tanto é que eu fiz um programa sobre o aborto, que você até citou hoje, falando do porquê que eu sou contra o aborto, tentando buscar, antes de chegar no argumento religioso, todos os argumentos humanos. Por quê? Eu acho que não adianta você chegar para um não crente e falar, não, mas na Bíblia tá assim. Exato. O cara vai falar, tá bom, e daí? Não é minha fonte de autoridade. Não Aliás, tem autoridade, exatamente. começa por essa E discussão. a gente tem entendeu? que manter... E o meu caminho não foi o valor assim, da nem o ficção, seu, nem o dele. O valor O da seu eu não sei, ficção, mas ele não pode desprezar. foi um... Exato, a ficção me levou para... Sim, você pega... Chesterton, né, que não, na verdade o livro Não que é, dele não é de não é ficção, ficção. mas ele escreveu a ficção. Não, mas eu digo, por exemplo, você pega você faz um filme de uma mulher que foi estuprada, sei lá, e aí ela permite que o filho nasça. Aquilo toca muito mais Sim, do que no coração 10 do que coisas 10 falando. argumentos falando assim, não, tá lá não sei onde. Racional, e tentar criar uma cara, lógica... é aqui o exemplo, humano do carinho, do amor, de olhar e falar, cara, é fruto de algo ruim, mas esse ruim virou algo bom, né? É isso aí. Se transformou em vida, em algo divino, em algo que eu posso jogar meu amor aqui, entendeu? Uma coisa completamente... E a gente tem que manter a perspectiva também que assim, olha, embora Cristo fale, ó, você possui a verdade, você vai lá e pregue, né? A gente não pode esquecer de uma outra coisa também. Não é que a gente mereceu saber essa verdade. Deus deu um boi lascado pra gente. Deu um amigo. Ele falou, mas feio cagada, mas beleza, deixa que eu tanco. Eu tanco aqui, eu aguento, Isso aí. eu aguento. Vai lá, vai no lá que eu ajudo. Entendeu? Mas, ó... Não é um mérito nosso. Eu ia falar que a gente tá falando sempre bastante aqui sobre o aspecto espiritual da coisa, do paganismo como rito, né? E a gente mesmo está separando isso do dia a dia da sociedade e outras coisas. Como a gente falou até um pouco, a gente gravou um programa antes, né? A gente passou por isso um pouco. Cara, o fato de a gente ter uma sociedade hoje extremamente pagã, isso significa que a gente vive num governo secularizado que é um governo também uma teocracia, porque até as leis têm esses princípios morais e rituais, né? Então, você vê o que acontece hoje, por exemplo, você pega a questão da linguagem. A pessoa, hoje o cara começa a atribuir, né, e falar muito, pô, você é fascista, você é isso, quase como palavras mágicas, entendeu? E as palavras mágicas te ofendem, como se as palavras pudessem te atribuir qualidades. Então, assim, o fato do cara me chamar de fascista significa que eu atribuí aquelas qualidades que eu não tenho, aqueles atributos, não as qualidades, os atributos do sinais fascista, superficiais, né? Que é um feitiço, por assim dizer, ainda mais pesado do que esse. Eu vou colocar nos termos aqui, nos eufemismos, para não dar pau. Mas assim, existe... Imagine você que na realidade, né? Imagine só uma hipótese, tá? Você aí, ativista. É uma possibilidade que o sujeito ele nasce com um cromossomo ou com outro e ele é um homem ou uma mulher por causa disso. Aí você vai lá e o convence de que esse negócio todo é uma construção social e que ele pode achar que ele pode, pela performance, ele torna-se algo diferente, que ele é baseado no ato dele, na performance, no desejo, né? Desejo. Isso, É a no palavra-chave. desejo e performance.
E que inclusive o pessoal da filosofia fica puto com o pessoal do gênero por causa que eles roubaram esse negócio da performance. Enfim, toda uma discussão. Aí você pega esse sujeito, você convence ele disso. Isso aí vem de uma linha de pensamento filosófico estruturalista que diz que as palavras exercem influência, que elas exercem poder. Eu sempre falo, chamar a favela de comunidade vai melhorar a vida Só daquelas que pessoas. nesse caso, quando você convence o sujeito disso, aquelas palavras surtiram um efeito real no interior, no mais íntimo daquele sujeito. E o cara, ele foi verdadeiramente enfeitiçado. Porque é o gatilho, bateu o gatilho ali. Eu vou dizer assim, não é só o estruturalismo, isso é uma forma positivista de justificar uma prática espiritual. Então, assim, que a questão da gente ter um ritual ou um histórico de sociedade pagã significa que nós atribuímos a possibilidade de, através da palavra de alguém, eu jogar atributos em um terceiro, quase que como também um feitiço ou uma maldição, entendeu? Então, falar pra você, chamar, sei lá, o cara quer chamar de ela, eu chamo de ele sente sei lá, quem se sente ofendido, é porque eu quase que joguei uma maldição Como nele. se a palavra fosse... O engraçado é que... Só que é o mesmo cara que se diz ateu, né? Chavão, Então, oi? O cara se diz ateu, não acredita em nada, mas se você falar a palavra errada, isso vai causar Então, uma mas dor ele não é um impossível. ateu. Até esses conceitos são mal colocados até no paganismo. A coisa tão, assim, ela se estende a tal ponto, ali, por exemplo, tem uma... agora eu não me lembro o nome do cara, mas talvez William Holmes, agora me falhou, é um jurista, enfim, e famoso, não me lembro agora. Oliver Wendell Holmes. Oliver Wendell Holmes, muito bem. É um monstro. Não sei se é isso. Mas é um Holmes, acho que é um Holmes. E ele fala o seguinte, cara, o direito é aquilo que sai da boca dos juízes. Então veja, é um pouco que hoje... E é mesmo, né? Nominalismo, nominalismo. Mas se o juiz tem o poder da palavra dele... Não, a palavra dele virar. é que gera... Gera o direito, vira o direito. Mas o que é isso? Cara, isso tem a ver com o paganismo, com uma certa ideia das bruxas, de fazer profecias. O feitiço, né? Do Harry Potter, de transformar em sapo, entendeu? Então, a gente vive efeitos, cara, políticos, culturais, que vão muito além do que a gente está falando apenas que claro que é grave. Sim, da gente, parte espiritual, mas existe uma perda da parte alma. cultural grande. Real. Não, isso, sem dúvida. E essa coisa do satanismo, tudo isso está dentro. Você tem um estudo do... existe, ninguém está negando aqui isso. De Lévi-Strauss, né, coisa, que chama o Feiticeiro e seu Feitiço, que mostra como algumas sociedades primitivas faziam, por exemplo, quando eles queriam punir alguém. Então toda a comunidade parava de falar com a pessoa morria de tristeza. Só morria. Eu ia citar esse Cancelado. estudo, inclusive, que é O cancelamento. a morte por feitiçaria nesse sentido. O tamanho do poder que é você isolar uma pessoa, ou enfim, né? Nós não somos seres, né? Nós precisamos dessa percepção E nesse da comunidade. sentido... Não sei se o cara, provavelmente o cara vai ser absolvido por Deus, mas enfim, a maldade feita em cima do cara, enfim, também não sei de que tipo de mal o cara fez, né? Também, dependendo de quem for, dependendo de quem for. acho boa ideia. A gente podia isolar alguns, né? Agora... E como esse paganismo ele tem, porque quando você pega o Gênesis, né, e Deus disse, haja luz, e Deus fez as coisas pela palavra. E a gente... O verbo. Querer ser Deus, não é? Quer ser Deus. E Mordendo veja a como maçã essas de novo. coisas têm consequências muito mais profundas, né? Quando a gente vai para o judiciário, quando a gente vê sai da boca do juiz, né? A questão da pessoa se sentir amaldiçoada ou qualificada porque você chamou assim, a micro-ofensa. É engraçado isso aí, que é como se a palavra divina, ela tem poder, inclusive o mundo, a criação é discurso divino, né? Então, Logos divino. exatamente, e curiosamente quando Deus age por nós dentro da visão cristã, né, quando o Espírito nos inspira e nós colocamos aquilo para fora, aquilo que nós colocamos para fora exerce algum poder, alguma autoridade sobre a criação, não por causa de nós, mas porque foi Deus quem fez. Nos dá autoridade. Exatamente. E aí olha que engraçado, essa construção toda, o cara pega o estruturalismo, pega não sei o que, convence o sujeito disso, convence ele daquilo, implanta os gatilhos e faz não sei o que, para que a palavra dele tenha poder. É uma gambiarra gigante para fazer o feitiço funcionar. E a inversão, né? E não tem nada mais demoníaco do que você inverter a verdade, inverter mesmo, o negativo daquilo, 100%, como chamar um cromossomo XY de XX. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que vocês manjam. Existe alguma religião em que o sofrimento
a cruz, né? Existe alguma outra religião que fala do sofrimento como o cristianismo? Que o sofrimento chega a ser até uma coisa... Não, ele fala que o ideal é você... Que sempre vai haver sofrimento, mas o ideal é você fugir do sofrimento. Não, você tem que aprender a ultrapassar o sofrimento. Na lógica da reencarnação... o budismo. Na lógica da reencarnação, e assim, eu não li profundamente, eu participei da evangelização espírita. Né? Acho que fala disso. Na lógica da reencarnação, quando você sofre aqui, é para pagar por algo que você fez antes. Sim, mas e não... dentro do budismo mesmo, você reencarna, você pode até reencarnar por punição como uma forma de vida inferior, né? Ou, por exemplo, como um cachorro, uma barata. Você está dizendo que cachorro é inferior? Desculpa, cachorro. Luiz Amel, não me processa. Você pode, como uma forma de punição. Então, o sofrimento nesse sentido é assim, olha, se você aceita esse sofrimento e você aprende com ele, depois você não terá que sofrer mais. Né? Na próxima. Tem uma roda, né? Tem uma evolução. Exatamente. Que vale o sofrimento, mas alguma alguma fala assim, abraça o sofrimento e... Cara, de certa maneira, sim, várias. O que não é ruim, porque está apontando para o cristianismo, mas ele não consegue... eu te falei, quando você vai estudar o sistema, quando você vai assim, viver aquela verdade, você encontra falhas nessas questões. Porque tem 7, 8 pontos. Eu fiz um artigo uma vez, mostrei até eu vou ver se eu depois mando para vocês, que são 14 pontos de similaridade entre o budismo e o cristianismo. São 14. O sofrimento é um deles. A questão da luz, né? Haja luz, né? Né? Então você tem 14 pontos ali que eles são pontes, que você pode começar com um budista, falando que através dessas pontes, e depois, cara, ver para onde leva e trazê-lo, né, para uma outra visão. E às vezes você nem assim, fazendo aquela pregação, nem querendo puxar o cara, você só convive com ele, você mostra ali, você conversa e vai. E dá os seus argumentos. Agora o argumento também funciona. Comigo funcionou muito. Uma provocação para você, cristã, né? Porque se você pega o catolicismo do Ocidente, ele é muito focado no sofrimento, na cruz. Mas o do Oriente é na ressurreição. A Igreja Ortodoxa, ela olha do Oriente muito mais a ressurreição de Cristo, né? Quando ele o ressurreto, as consequências da ressurreição, do que o sofrimento em si. E não, o Ocidente puxou muito para o sofrimento de Cristo. A ortodoxa, que tem as igrejas, isso é uma complicação dos diabos. Não dos diabos, desculpa. Isso mas é uma complicação tenebrosa. Que tem tenebrosa? Tem os católicos apostólicos que estão em comunhão com Roma. E tem os orientais, né? São orientais. Não, os orientais que estão em comunhão com Roma. A igreja bizantina, a igreja... Então, e eles são orientais, de fato, chama do Oriente, né? São os católicos do Oriente, que não fazem parte da ortodoxa, obedecem a Roma, mas são do Oriente. São os melquitas, né? Isso, tem uma galera. Mas é legal essa visão, você estudar essa questão como o Ocidente viu um pouco da questão da dogmática. Mas eu perguntei isso pelo seguinte, eu tinha um ponto para chegar. A gente ouve por aí, eu já falei isso várias vezes também em vários programas, que a culpa cristã, a maioria dos New Age que eu conheço, e que são New Age e queriam uma religião, mas optam por essa, é porque falam assim, não, mas a culpa cristã acabou com o Ocidente, não sei o quê. Primeiro que culpa eu acho saudável, eu já falei também isso aqui. Porque se você não tiver culpa, você é um psicopata. Culpa cristã que é desculpa pagã. Mas a questão é, quando eu fui realmente me converti e fui para a igreja, eu encontrei muito mais perdão do que culpa. Né? Então, assim, existe também uma demonização aí, com duplo sentido mesmo, da igreja e da religião ocidental, vamos dizer assim, nem tanto porque ela nasceu na Ásia Menor, mas tudo bem, mas do nosso berço, né, da nossa civilização, com mentiras mesmo, né, dentro da nossa própria sociedade, né. Então é muito, quando a gente fala todo o nosso programa começou falando assim, somos pagãos, estamos paganizando o nosso... Eu acho que o mundo realmente está, o Ocidente está muito pagão,
a cultura mesmo, não é só algumas pessoas ali, tem muita gente e tal. Você vê isso em Hollywood, você vê... E não é por causa do Harry Potter, assim, porque é uma história que a gente estava falando. No Harry Potter tem redenção, no Harry Potter tem sacrifício, tem tudo que é cristão. Só pro pessoal E é um paganismo self-service, autoajuda, aquela coisa de... O problema é esse, exatamente. Você mesmo, no fundo é aquela coisa... Você... No fundo é aquela coisa de você... Você me atrapalha, você me atrapalha, você me atrapalha. Todos são meus rivais. O inferno são os o outros. inferno são os outros, essa coisa... Aí você junta tudo, você junta de filosofia marxista com o power yoga moderno, que não tem nada a ver com... Antes de entrar no teu ponto, vou fazer que é um complementar, que é muito importante que o Carlão falou. Tudo que você falou, assim, você pega a história do mundo inteira, tirando o cristianismo, é a história da justificação humana. Eu tentando validar a minha própria existência. Isso acontece hoje. Você pega o pessoal trans, ele tenta, qual o sofrimento dele? Ele tenta justificar e validar a sua própria existência. Isso é que é a justificação, né? Justificar é o quê? É um argumento. Estou justificando, estou criando um argumento para a minha própria existência, validar a minha existência. Então, você pega a menina que está pulando onda lá, ela está tentando justificar, ter um argumento divino para validar a capacidade dela ser rica, não sei o que ela pediu, né? Ou saúde, ou amor. Então, é uma briga pela essa validação, pela autoexistência. O New Age, ele fala, eu estou evoluindo, eu estou tentando me justificar, né? Então, eu estou tentando validar a minha existência, me tornando uma pessoa melhor. É que nem os caras falam hoje, a minha melhor versão, porra. A melhor versão é Cristo, né, velho? Mas o cara fala, não, eu estou buscando a minha melhor versão. É uma justificação. A história humana, de ponta a ponta, é uma história da justificação. De buscar e validar a sua própria existência. Desculpa, não quero atrapalhar o seu... É isso. E a questão da culpa cristã, eu acho que a gente tem que reconhecer os nossos erros nessa nossa relação cristã. Não é a culpa cristã que é o problema. Não. Foi o farisaísmo. Foi exatamente o que a gente criticou aqui. Que aconteceu na Igreja Católica, aconteceu no protestantismo, de chegar pro cara e falar, peraí, você pisou 3 passos, então você tá com um demônio, você gostou daquela menina, vai se confessar porque você não pode gostar da menina. Pô, mas eu tô amando. Não, você pecou. Então, assim, é uma tentativa de ser muito além do que aquilo que Deus mais realista quer que a gente seja. Te falou, Deus não entendeu? Então, assim, nesse ponto nós erramos muito. E aí, obviamente, o paganismo, o secularismo, ele olha aquilo ali e fala, olha só, olha os fariseus aí. Né? Olha a quantidade de peso que o cara está tentando colocar e controlar através disso. Então não é a culpa cristã exatamente que é o problema, nem um sofrimento. Todos os casos, as religiões, elas abordam o sofrimento, elas entendem o sofrimento, entendeu? O problema foi não a culpa, mas a forma como nós, cristãos, vendemos essa culpa como objeto de controle e sofrimento do outro. Poxa. E essa foi a grande crítica de Cristo o tempo todo, né? Olha o julgo que você está botando no cara. E às vezes o julgo é leve. A gente faz isso com nós mesmos. Se vira e mexe, eu me pego assim pensando, cacete, cometi um pecado mortal. E aí, ao invés de me arrepender, ele fala, me arrepender, não sei o quê. Eu sou o pior pecado. Não, outra coisa. Eu faço um outro negócio. Ao invés de arrepender e falar, vou ali confessar e beleza, puta, já me vem o cochichinho do Satanás. Já pecou mesmo? Se você não vai conseguir comungar na missa de hoje. Será que você pecou mortalmente mesmo? Aí entra um processo de auto-engano, que ele começa a pegar. Aí de repente fala, que noia é essa? É só se arrepender, confessar e acabou. Resolve essa porra. E tá resolvido. Deus ele vai ficar feliz que eu tô voltando, né? E lembra a história do Free Project e a coisa anda novamente. Então Cara, eu só vejo assim, Lucão, quando tem um exemplo clássico que o cara, acho que foi na rádio que falou isso, não lembro agora, mas a Bíblia falou assim, pô, se você olhar para a história do nazismo e você não se reconhecer como o cara que apoiaria, você não entendeu a história. Isso aí. Quando Cristo aponta o fariseu, a gente lê a história e fala assim, pô, eu era um pecador caras eram... e o fariseu. Ele tá falando de você é o fariseu Exatamente. hoje. Todo mundo, até o cara que não é cristão, entendeu? Que aponta pra gente, ele é um fariseu. Ele fala, culpa cristã, olha isso. Ele está sendo um fariseu, entendeu? Sabe um negócio que é um há de fariseu? bom? Sabe algo que há de bom nisso aí? Inclusive, há de bom nessa loucura de ressurreição do paganismo, por assim dizer? Algo de profundamente bom pra gente. Em especial, porque é uma oportunidade da gente calçar as sandálias da humildade,
olhar para essas pessoas como irmãos e ter mais e ser mais piedoso mesmo com eles. Isso. Mas Isso aí eu é não bom pra caramba. chamaria de bom do paganismo, isso é o bom do cristianismo. Isso, Não é o bom do paganismo. É o que tem de bom. É o que tem no bom do cristianismo. Olhar, Sim, mas falar, cara, esse mal gera esse bem muito maior pela ação de Deus. A gente tem que ter a oportunidade de olhar e mas falar, eu queria para fazer de um link olhar. assim, não é só, com cara, toda hora superioridade. espiritual. Claro que é espiritual, mas assim, a gente tem que olhar os efeitos sociais disso. Sim. Então, aí é que eu vou ser o O chato. o chato não, mas eu vou Chesterton. provocar. Vou provocar. Chesterton. Eu nem acredito 100% no que eu vou falar, mas é uma pergunta Virou que me petista. veio. Uma provocação. Uma provocação, pequena provocação. Os caras, não tem uns caras que entram nessa New Age, não sei o quê, só que o cara era um bosta, um filho da mãe, e o cara começa a falar, pô, vou tratar as pessoas um pouco melhor. Não tem uma galera que melhora com isso também? Deve ter, eu acredito que sim. Realmente... Do mesmo jeito que Você existe. tá cheio de cristão. exato. Sim. Não, mas... Mas é uma questão da postura interior do sujeito. Mas será que é a New Age que faz isso? Ou será que é uma revisão da autoconsciência e que parte disso vê uma, como a gente fala, graça comum, né? Aí a New Age é o que tá mais perto, o cara pega. Cara, o cara tá Pode ser. muito A New Age né? fala de autoconsciência o tempo todo. É uma, quer dizer, se pegar a New Age que vem dos anos 60, principalmente, aquela coisa dos hippies, etc. É autoconsciência, inclusive através das drogas. A consciência do presente. Mas aí é que O tá. LSD Aí te é aquela levava à coisa... autoconsciência. É aquela coisa demoníaca de falar só a meia verdade, né? o É Chester- autoconsciência é pra o ser, aparente, né? pra ser mais egoísta. Mas que a gente falou do caso da Bíblia do Saul, que perdoou um rei quando Deus mandou matar, e ele quis ser mais filantrófico que o próprio Deus, e ele acabou gerando a geração, esse cara que gerou a geração de Amã, que quase destruiu o povo de Israel, né? Então, assim, quando Deus falou, faz, amigo, quer dizer, até a tua bondade já tem que ser bíblica. Sim, porque É isso aí. dizer que ela melhora, mas tem a graça comum, tem coisas que nós não dominamos. Sim, né? é isso aí. também. A gente quase passou um programa inteiro sem falar do Olavo, mas tem uma frase do Olavo que é uma frase para mim que demonstra que muita gente não entendeu o negócio. É o seguinte, não é a causa que você adota que te faz bom. É você que torna a causa boa. É o seu exemplo, a maneira como você age. Né? Não adianta você falar, eu sou cristão, conservador, não sei o que, isso é um baita de um... Aliás, você faz mal para essa sua causa. Sim. Você só Se estraga. você não é... Você bota a roupa limpa com o corpo Ele sujo. fala né? com a voz da experiência, porque eu me lembro claramente ela falando, olha, eu não abandonei o comunismo porque eu tinha uma discordância ideológica, é porque eram tudo uns bandos de fela da puta. Exatamente. Você tá vendo o exemplo ali, entendeu? Que é o que, por exemplo, essa propaganda materialista faz com o cristianismo. Ó, é tudo um bando de canalha. O cara fica lá, vai pra missa, mas depois São tá fazendo... hipócritas. Cara, quando eu voltei e olhei pro lado, eu falei, cara, quantidade de gente 1000 vezes melhor do que eu encontro no mundo, mas 1000 vezes. Não é 10, entendeu? Não é 5. E não significa É 1000 que é vezes. só. Não é só, tem o os canalha, eu sei, você reconhece, você foge desse. Mas se você entende... Ser humano. Eu gosto daquela história. Não é o céu que você vai pro hospital. Exatamente, exatamente. Cara, Então mas tá todo mundo ali é o doente, só hospital. que pelo Olha menos só. a gente sabe, admite, Exatamente. estamos doentes. Reconhece a doença. Se nós vivêssemos já na Jerusalém Celestial, nós não precisaríamos de causa nenhuma. Se a gente precisa de uma causa, é sempre a tentativa de justificação, de validar. Eu estou validando a minha existência porque eu sou conservador. É isso, Eu estou validando a minha existência porque eu sou negro. Eu estou validando a minha existência porque eu sou minoria, eu sou trans, eu sou LGBT, eu sou Flamengo, eu sou Corinthians. 3 braços. eu sou... Total. Então, quando você começa a entender que a tua história, fora da tua relação com Deus, é uma autojustificação o tempo inteiro. Exatamente. Eu sou marxista, Pequena, eu sou petista, né? E eu mesquinha, sou Bolsonaro, eu sou Lula. Eu sou marxista, eu sou petista, eu sou pequeno conservador, burguês, eu sou qualquer coisa, sou já é 2 passos abaixo. Porque antes de você ser conservador, você é o Arthur. E aí, antes de ser o Arthur, tem Deus. Isso. Então, assim, você já se tá só rebaixou se 2 rebaixando. vezes. Cara, Você não rebaixou uma só. Teologicamente, tem uma brincadeira, mas que é boa, vai ser polêmica aqui para nossa base, mas quando eu falo assim, eu sou conservador cristão, é porque você não é cristão. Sei lá, eu sou conservador, eu sou um cristão, sou conservador.
Eu sou um conservador cristão, você não pode ser cristão, pô. Você já me definiu primeiro como conservador. Boa. Então você já se auto-justificou pra uma coisa maior. Eu sou conservador. Eu sou cristão. Cristão, exatamente. Entendeu? Vem na Então, rabeira. Mas é óbvio que o cara não vai entender essa questão da autojustificação, Claro, entendeu? Mas você vê como a gente tenta, é natural essa autojustificação o tempo todo. É isso aí. É isso? O sono bateu, hein? Pô, 2 programas na sequência também. 12 horas de jornada de trabalho não é fácil, cara. Bom, então o paganismo é bom, é isso, Lucas? Defende tua tese aí, mano. Defende tua tese aí, pô. Um programa inteiro pra entender tudo errado. O problema é o seguinte, você vai entender o nosso fazer a dilema, conclusão. Você, que é o nosso- Vamos lá, vamos Você- conversar com nossos telespectadores. Nós estamos aqui numa fase do programa que chama O que há de bom com o mundo. Aí o editor vem e fala assim, paganismo, a gente fala, a gente é cristão, pô. A gente fala assim, não, isso não é bom. Como assim, paganismo? É quase o cara vai falar assim, o que é de bom com o mundo? O próximo ano vai ser sobre prostituição. Vamos lá. Falem, Mas aí, ó, estudem. mais fácil defender do que o paganismo. Conclusão. Eu preciso da sua porque ajuda, ajude-nos. É. Olha, eu, Tem um Luigi, prazerzinho ali. Luigi, Trielli, Carlão, estamos numa crise existencial. Nós não sabemos fazer esse programa. Precisamos da sua ajuda. Mande Mande um pix para... mande ideias. Fala sobre isso. A gente chegou na conclusão. Cartas para a Rua Radiantes 13. Não, vai, vamos falar sério. A gente chegou na conclusão que, olha, Pô, Saturnino de de fato, Brito. de um ponto de vista cristão, o paganismo, como qualquer outra prática que negue ao Deus que é bom, é ruim. Mas uma coisa existem verdades eternas que algumas dessas visões de mundo capturam. Né? Ora, alguma verdade essa turma captura, porque não é possível, né? É assim vive, mesmo, né? exatamente. O cara não pisa no chão. Satanista não. Satanista não. Não, alguma verdade sim. O demônio. A O existência demônio é é uma Satã. verdade. É, o demônio. Não, e o Tava demônio. esperando essa resposta, na verdade. Mas ele comeu mosca. Foi doido. O demônio, Deu uma o fricação. demônio não pode falar só a mentira. Se ele só eu falar sei. mentira, ninguém Não acredita. funciona. Ele tem que. Então, existem algumas verdades e por meio dessas verdades é possível aproximar a pessoa da verdade maior. Né? É isso que é de bom. Esses pequenos elementos de verdade. Ora, obviamente, isso tem os seus perigos, né? Mas, ora, nós estamos aqui para isso, né? Nós estamos aqui não para bater nessa pessoa, não para expulsar o cara, não para Isso eu acho que é a grande Exato. lição A do gente programa que É eu isso achei aí. legal. É assim. Vamos, misericórdia, pelo amor de pecados, Deus, fariseus. e menos achar que Fariseus. você é o fodão do bairro fechado. tira a Você trave não é, do não olho, somos. aquela história, Tira né? a trave do olho. Aliás, era um negócio que tirar no uma meu nossa. Twitter tá lá no primeiro e eu às vezes me pego olhando o cisco. O cisco no olho do outro. Não adianta, porque somos humanos. Né? Tirar a salsinha do dente do outro. Quando você tem um alface, Exatamente. Uma horta, né? uma horta. Mas Muito bem. muito bom. Eu acho a gente brincou, mas A roda demorou um pouco para engrenar, mas engrenou. mas foi legal. é o primeiro, né? Primeiro do ano. Tava meio desentrosado, né? Quase um. E falando meio, sobre né? Vikings, Já O chega. cara ainda me bota um vídeo. Aí o cara não, aí no WhatsApp do negócio é o seguinte, ó, nós vamos falar sobre isso, Viking, não sei o que e tal. Não, tá bom, vai ser legal, a gente vai transformar o Quinto num programa de humor involuntário. 4 marmanjos sem saber o que falar. Na mas semana que vem vamos falar... Agaro terrível. Horrível. Horrível, é. Então, beleza. Na semana que vem a gente fala sobre os hábitos reprodutivos das taturanas de fogo. Beleza? O E o que que há isso de tem de bom bom no mundo? Isso, Isso exatamente. gera de bom para o mundo. As né? taturanas de fogo são boas. Não Ah, as de discriminam. fogo Só uma aliás, coisa, eu li o livro lá que o nosso editor, o nosso produtor, mandou. Enfim, mandou. Eu li uma boa parte do livro. Esqueci de falar aqui a linha, que é uma das coisas importantes do livro. Vai lá, confia. Não, mas é rapidinho. Que o gnosticismo, né, que é essa primeira linha de Heresia e tal. primeira heresia e tal. Depois, que era o que eu ia falar, que era o que foi de bom no mundo. Depois do gnosticismo e de todas essas o paganismo da época, né, tal, veio o materialismo com o iluminismo e não sei o quê. Então, o mundo ficou completamente materialista durante muito, completamente não, mas Com domínio, o hegemonia. Ocidente, vamos dizer, teve uma hegemonia materialista desde um pouco de antes da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa foi o primeiro grande trauma, né? Que acabou culminando em 89 com a queda do muro ali, que foi
né, Não que é o acabou nada, modernismo. né? Piorou, aquilo ali acentuou. Não, mas aí é que tá. 89, na tese do livro, eu acho que até historicamente é meio que considerado o fim da era moderna e começa o pós-modernismo. No pós-modernismo, o materialismo morre de certa forma com essa história do Existe uma metáfora. essa é a tese do neopaganismo. Não, Que não é neo nada, né? O paganismo É um pouco nunca- que o Fukuyama, né? o pós-modernismo, né? O pós-modernismo ele não é materialista. Pós-histórico, né? Eu diria assim, depois de 89 seria pós-história. Não é que é o fim que é o Fukuyama. A tese do Fukuyama é essa. Acabou. sim. Aí é acabaram-se uma tese furada. 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 Eu acho Mas que é perigoso o mas pós-modernismo. o pós-modernismo Quem abraça não, o pós-modernismo são os filósofos marxistas, muitos deles. Não, mas no caso o pós-modernismo, se a gente olhar bem, é isso, voltou um pouco essa história, começou nos anos 60 com essa história, começou não, né? Mas Existe uma metáfora gnóstica para isso, que tem um deus maligno, né, essa história toda, que a matéria é má, você precisa se livrar da matéria e tal. Então tem um deus maligno, que ele é filho da Ein Sof, que é como se fosse a sabedoria maligna. Sim. Né? Que esse deus, esse demiurgo, se chama Yaldabaoth. E ele prende o ser humano no material. É para isso que ele serve, né? E você tem que escapar desse domínio. Em algum momento vem algo que mata o Yaldabaoth. É tipo Donkey Kong. É parecido, menos legal que o Donkey Kong, né? E liberta o ser humano do domínio desse Deus que o prende, desse demiurgo que o prende no material. E o ser humano se vê meio livre. Mas assim, o ser humano não era o Yaldabaoth que estava oprimindo o ser humano no final das contas. Se você para bem para pensar, é o próprio ser humano. É. Porque sai o Yaldabaoth e fala, você está livre, você pode se livrar. Mas é pra... Eu continuo esse repetindo os humanismo, mesmos vícios. Então é... Eu para deixar o Carlão feliz, o Carlão feliz, uma grande vantagem também do gnosticismo foi que o Voegelin pôde escrever sobre ele. Muito bem, eu vou me despedir. Inclusive você que está meio que apresentando. Então, é isso aí, tem uma outra vantagem, eu gostei da piadinha, vou fazer igual. Uma grande vantagem do esoterismo é que o Olavo pôde sair e dar aula para nós. É isso aí. Muito obrigado, pessoal, vocês que acompanharam esse bate-papo desenfreado aí, foi legal, eu gostei. Se você gostou, diga aí a sua joinha, fala como é que é o nome, né? Isso. Assina o canal, ative o sininho. Siga em todas as redes sociais, inclusive nas redes. Faça bigodinhos no Luigi. Isso. Compartilha, comenta, ajuda no engajamento, comenta. Redes sociais. Mostra pra sua mãe. Freitas R. Você Freitas R em tudo. Instagram e Twitter. Não sei exatamente. Acho No que é Twitter. Luigi Marnoto. Acho que é Luigi Marnoto. Arthur Machado SP. Felipe Trielli. Lusca Honorato em todas. Ok. Lusca. Com E C? o... L-U-S-C-A. É Boa. Lucas, só que é errado. Aham. Tudo bem. Então é isso aí. Obrigado, pessoal. Foi Boa noite. um ótimo papo. Valeu, Pagãos.